Uma movimentação intensa de deputados de vários partidos articulam uma nova tentativa de anistiar o Caixa 2, a prática de Caixa 2. Ou seja, de perdoar as práticas de corrupção aí feitas através dessa maneira de Caixa 2, que significa nada mais que a ocultação de receitas obtidas aí, de que forma foram obtidas essas receitas para financiar, por exemplo, campanhas políticas. A notícia foi publicada aqui na página da Folha de São Paulo no dia 29 de outubro de 2016, porém ela é atual. É que nessa semana agora o Congresso, né, a Câmara dos Deputados, aliás, ele vai estar aí altamente empenhado, aproveitando esses feriados que podem aparecer aí, que vão aparecer, e vão estar empenhados em anistiar, ou seja, perdoar quem praticou Caixa 2 daqui para trás. Após fraudada tentativa de votar de surpresa uma anistia, ou seja, um perdão aos políticos alvo da Operação Lava Jato, deputados articulam nos bastidores nova ofensiva, dessa vez de carona no pacote de 10 medidas propostas pelo Ministério Público Federal e enviado ao Congresso. Entendam isso, os caras são ratoínas. Eles querem pegar a proposta do Ministério Público, adaptar o negócio lá dentro e depois conseguir se safar. Uma dessas medidas é a criminalização específica do Caixa 2 eleitoral, a não declaração à Justiça Eleitoral de recursos financeiros usados em campanhas, com pena que pode chegar a 16 anos e 8 meses de prisão. Hoje a prática não tem uma tipificação própria, embora possa ser enquadrada em alguns pontos da legislação. Eu acho que essa frase aqui ela é infeliz aqui da Folha de São Paulo, porque ela tem sim uma tipificação própria e eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo baseado na lei. O que eles estão fazendo? Olha aqui, são duas frentes. Uma parte dos deputados quer deixar claro no projeto que a nova lei só punirá os crimes cometidos a partir da sua entrada em vigor. Eles querem fazer para isso, como a lei não está no Código Penal brasileiro, eles querem criar uma lei no Código, querem alterar o Código Penal brasileiro, acrescentando essa prática lá dentro, e a partir disso, eles falam, essa prática seria reconhecida como crime. Então, como uma lei não pode retroagir, teoricamente, porque retroagiu no caso do impeachment da Dilma, né, eles não poderiam mais, não seriam mais atingidos com essa medida. Ou seja, daí para frente, aí sim, quem fizesse daí para frente seria pego. E deixaria escapar os maiores peixões aí de corrupção no Brasil. A outra entende que isso é dispensável, tendo em vista a previsão constitucional de que a lei penal não pode retroagir para prejudicar o réu, que é essa outra questão aqui que está sendo explorada também. Pois bem, o que é Caixa 2, afinal de contas? Eu vou deixar o link aqui do Wikipedia para vocês entenderem o que é Caixa 2. A expressão Caixa 2 se refere a recursos financeiros não contabilizados e não declarados aos órgãos de fiscalização competentes do Poder Executivo. Entre os crimes de Caixa 2, o de lavagem de dinheiro e organização criminosa estão no âmbito do Poder Judiciário, ampliando a gravidade do crime. O Caixa 2 é utilizado por algumas empresas que deixam de emitir ou emitem notas fiscais com valor menor ao da transação realizada para que sejam devidos menos tributos. Mas o Caixa 2 também é utilizado na política para arrecadar recursos para a campanha, como eu falei para vocês, sem, digamos assim, sem prestar contas, né, com o Tribunal Eleitoral. Essa prática, pessoal, aqui, olha, na Lei 8.137 de 1990, que define os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, ela diz o seguinte, no primeiro artigo: constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou de contribuição social e qualquer acessório mediante as condutas de omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, fraudar a fiscalização tributária, falsificar ou alterar nota fiscal, enfim, uma série de outras coisas que vocês podem ver aqui. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Aí ele fala aqui de várias outras situações. No final desse vídeo eu também vou mostrar duas avaliações aqui de juristas, né, de sites conhecidos aí no Brasil, que vão falar também sobre esse crime que é o Caixa 2. Para você entender como isso funciona a nível de política, como isso funciona, você tem que ver esse documentário aqui do Sérgio Machado, que faz tempo que a gente não escuta falar nada dele.
O Sérgio Machado tem tudo gravado sobre corrupção que entrega gente do alto escalão do PMDB e também do PSDB. Estranhamente, ele sumiu da mídia. Ninguém fala mais de Sérgio Machado. Mas nesse vídeo aqui, o Sérgio Machado explica claramente como funciona. Na prática, resumindo, é basicamente o seguinte. Os ministros, por exemplo, o PMDB era ministro de Minas e Energia. Então ele indicava os diretores das empresas como Furnas, Petrobras e algumas outras empresas estatais. E a partir do momento que esse diretor estava lá, ele ficava devendo favor para aquele político. E aí ele começava a fazer esquemas beneficiando determinadas empresas para ganhar determinadas licitações e obras dentro dessas empresas. Como retorno, em alguma das vezes, às vezes pagava em dinheiro vivo, dava propina pro cara. E algumas outras vezes que ele fazia, ele declarava, ele doava dinheiro para as campanhas de políticos que estavam se candidatando a alguma coisa. Essa coisa de crime contra o sistema financeiro, ela é praticada e alguns políticos se orgulham de falar isso abertamente, como é o caso do Bolsonaro, que diz aqui nesse vídeo que sonega impostos e ainda estimula todo mundo a sonegar imposto também. Ele fala claramente aqui nesse vídeo. Depois eu vou deixar o link aqui e você pode ver. Um outro caso é do José Serra, que recebeu 23 milhões da Odebrecht, segundo a própria empresa, em dinheiro depositado em uma conta na Suíça, que até hoje também o pessoal dá uma falada assim de vez em quando, mas depois abafa o caso, ninguém quer mais saber sobre isso. Seguindo aqui, Janot diz que a anistia retroativa à Caixa 2 prejudica a Lava Jato. Claro, lógico, a Lava Jato é uma operação da Polícia Federal que está justamente investigando crimes como contra o sistema financeiro. E aí já perdoar de antemão todos esses crimes, com certeza não vai ajudar a Lava Jato. Câmara vê aval para anistia Caixa 2. Aqui a notícia do Estadão. E depois, por último aqui, o The Intercept fala de tentativa de anistia para políticos flagrados com Caixa 2 expõe nível de corrupção dos líderes do Congresso. Hoje, basicamente, boa parte do núcleo duro do governo do Temer está envolvido em práticas de corrupção já identificadas pela Lava Jato, só que eles são chefes do Ministério de Justiça. Consequentemente, são chefes da Polícia Federal. As esperanças que eles sejam pegos nesse processo são poucas. Infelizmente, são poucos. A gente vai torcer aqui, fazendo vídeos, fazendo campanhas, para que isso não caia no esquecimento, mas a gente percebe que a própria mídia também está aí meio que colaborando com o governo e não dando evidência para isso. Então, estamos mostrando aqui alguns sites alternativos, como esse The Intercept Brasil, que fala também sobre esse caso. O próprio Dallagnol, ele condena a anistia ao Caixa 2, ou seja, eles do Ministério Público criaram essas 10 medidas contra a corrupção. E os parlamentares estão querendo adaptar uma delas, justamente fazendo isso, colocando no Código Penal e dando anistia aos políticos. O Dallagnol, apesar de, digamos assim, ter um comportamento de vez em quando suspeito, ele percebeu isso e denunciou aqui, em um artigo publicado nesse domingo, os procuradores Dallagnol e Orlando Martello, integrantes da Lava Jato, condenaram a iniciativa de deputados e senadores que pretendem anistiar o crime de Caixa 2, no momento em que a delação da Odebrecht ameaça vários políticos, como a José Serra, que recebeu 23 milhões na Suíça. Prepara-se o terreno para, em evidente desvio de finalidade, aprovar projetos de abuso de autoridade, de obstáculos e colaboração premiada, de alterações na leniência e na anistia ao Caixa 2. Como os políticos estão vendo que não estão conseguindo parar, digamos assim, a Lava Jato, que o pacto era para acabar com a Lava Jato, eles conseguem, a gente percebe que tem uma certa harmonia, às vezes, da Lava Jato com as coisas do governo, mas não conseguiram parar completamente. Então eles estão alterando aquilo que a Lava Jato se baseia, no caso a legislação, para fazer o que eles querem e sim frear esse processo de investigação. Vou encerrando aqui o vídeo com 2 links aqui de sites na área de jurídica, breves considerações sobre o Caixa 2 na lei dos crimes contra o sistema financeiro nacional. Bem aqui no final ele diz aqui o seguinte: pune-se a movimentação, manutenção de recursos e valores paralelamente à contabilidade exigida pela legislação, ou seja, a prática de Caixa 2. Os verbos nucleares são manter e movimentar. No final ele diz aqui,
Não bastando apenas o ato. Enquanto isso, cuidando desse tipo de alternativa, a prática será suficiente para a caracterização do delito. A prática de uma ou de outra das condutas será suficiente para a prática de delito. E por último, o site Jus Brasil, que é também especializado na área jurídica, fala o seguinte: a prática, isso se chama Caixa 2, ele caracterizou aqui. Isso é crime? Caixa 2 é crime? Ele fala, não há dúvida que sim. Desde logo, o famoso Caixa 2 é uma forma de delito de falsidade ideológica, prestação de declaração falsa. No campo eleitoral está previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, com pena de 5 anos de prisão, se o documento é público. Então, é crime sim, só que agora eles estão com essa conversa de botar no Código Penal para que seja caracterizado como crime, não sei o que, sei lá, como se isso já não fosse crime. O objetivo, de fato, não é melhorar a legislação. O objetivo desses políticos que estão aí não é de melhorar a legislação, nunca foi isso. É tentar se safar da prática de corrupção que eles fizeram ao não declarar seus impostos corretamente, Bolsonaro, nesse caso aqui, e nesse outro caso aqui também José Serra, além de outros e outros casos. Essa prática de Caixa 2 atinge quase todos os partidos. Ela, da vez passada, só não foi para frente porque os dois partidos pequenos, que foi o PSOL e a Rede, protestaram contra essa anistia que seria dada pela Câmara dos Deputados numa madrugada, pessoal, durante a madrugada. Como eu estou mostrando aqui para vocês nesse vídeo, Câmara tenta perdoar corruptos da Lava Jato envolvidos em Caixa 2. Eles se reuniram de madrugada para tentar aprovar isso na Câmara dos Deputados e transformar essa Caixa 2 em não mais crime. É impressionante o nível de políticos que nós temos na Câmara dos Deputados. É importante você compartilhar esse vídeo, conscientizar a população, porque em 2018 tem eleição novamente. A gente espera contribuir para que seja eleita uma Câmara, talvez não perfeita, que é difícil também isso daí, mas melhor do que essa. Deputados melhores do que esses que estão aí, entre aspas, representando o povo. Um grande abraço, assine aí o nosso canal caso você não seja assinante e curta os nossos vídeos, compartilhe em redes sociais para que a gente cresça cada vez mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.